Boa noite. Feliz sábado. Que bênção ver vocês aqui, ver essa igreja cheia e poder abrir a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial. Podem só curvar as frontes. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua companhia nesta semana, pelas bênçãos que tens derramado sobre cada pessoa aqui, sobre os seus amados. Esteja com eles, Senhor, abençoando este sábado de uma maneira a trazer descanso, paz e proximidade contigo. Abençoa, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, as nossas mentes. Esteja conosco e guia-nos, enchendo os nossos corações de amor. Amor por Ti e amor àqueles à nossa volta. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vou pedir para vocês abrirem comigo no livro de João. E a gente vai ler o capítulo 9. Muitos dos milagres que Jesus fez, e que são chamados de sinais no livro de João, Ele fez para mostrar para as pessoas que Ele não veio só trazer uma libertação militar, mas que Ele veio para fazer muito mais. Alguns dos milagres, um milagre de curar a lepra, um milagre de curar a cegueira, um milagre de estender a mão ressequida, são milagres que tinham muita força no sentido também de Deus como Criador. É porque Ele tem o poder do Criador que Ele pode refazer o nosso corpo. Mas esse milagre, que é o milagre de a cura de um cego de nascença, é um milagre muito especial e ele faz diversas referências no texto a Gênesis. E vai trazendo novamente essa ideia desse Deus da vida, desse Jesus que veio trazer vida. E junto com essa vida vem o perdão. Então, Jesus fazia sempre esta associação. Além de ser milagres que falavam assim também da nossa fragilidade humana e em que Deus traz a cura do nosso físico, porque Ele é o nosso Criador, a gente vê também a mensagem teológica por trás das curas. Uma delas é que Deus traz vida e que Ele é o Criador. A outra, principalmente nas curas de cegueira, que Ele quer abrir os nossos olhos. Aliás, a expressão abrir os olhos, abertos os olhos, ela aparece 6 vezes nesse texto. 6 ou 7 vezes nesse texto. E é essa expressão usada para dizer o que Ele fez. A gente vai ler com cuidado. Começando o capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esse era o pensamento da época. Às vezes é um pensamento que infelizmente carregamos até hoje. A ideia de que Deus castiga as pessoas pelos seus atos na terra, ainda na terra. A nossa crença bíblica diz que Deus vai julgar todas as pessoas num momento final. Mas enquanto a gente vive aqui, a gente sofre as consequências do pecado nesse mundo. E dentro das consequências que a gente sofre, às vezes Deus usa as nossas situações para alcançar a nós mesmos, para alcançar outras pessoas. Eu não gosto do pensamento de que Deus faz coisas ruins acontecerem para chamar nossa atenção. Mas eu acredito realmente que não importa o que aconteça, Ele pega aquilo e usa aquilo para uma lição. Ele transforma as nossas experiências diárias em algo que Ele pode usar para nos fazer crescer. Não porque Ele está cutucando o tempo inteiro, Ele chama a gente sempre com benignidade, com amor. Mas quando a gente passa coisas ruins, sofrimento e perdas, Ele usa essas coisas para trazer a gente para mais perto, para trazer algo bom daquela coisa ruim. E a resposta dele diz isso, ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
Outra palavra que repete, principalmente nesse começo, é obras. E aí a gente começa a ver um pouquinho de Gênesis. Porque a criação é chamada no Antigo Testamento de as obras de Deus, as obras que Ele fez naquele momento. Então agora vão se manifestar nele as obras de Deus, de um Deus Criador. E aí Ele diz para os seus discípulos, e eu quero muito que vocês se vejam como discípulos de Cristo e ouçam a voz de Cristo falando aos seus discípulos, vocês. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E ele acrescenta que tem que fazer essas obras enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui tem outra referência à criação. Primeiro trevas e luz. Chamando nossa atenção de novo. É como se a gente estivesse lendo essa passagem e ouvindo ecos de Gênesis. É essa a ideia. E ele fala então que ele é a luz do mundo. E depois, em outro momento, ele diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, porque é a gente que carrega essa luz para frente. É a gente que representa Cristo na terra, passando adiante essa luz, levando essa luz aonde vamos. E aí ele faz uma cura muito interessante. Enquanto a maioria das curas, Jesus pode simplesmente dizer: levanta e anda, abre os olhos. Essa cura, e tem uma paralela em Marcos, que é outro momento, mas ele faz algo, ele faz lodo. Olha que interessante, ele cuspiu na terra e faz lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E aqui é a próxima referência a Gênesis, quando Deus, do pó da terra, criou o ser humano. Ele agora cura esse cego de nascença, fazendo novamente barro. E a gente não vai ver o fôlego, mas a gente vai ver a saliva, porque é a saliva que ele usa, com poder criador, e a saliva também vem da boca da onde vem a palavra, e faz o lodo e coloca nos olhos deste cego. E vai, agora e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. E na Bíblia de vocês tem o que significa Siloé, o enviado. Então vai agora e lava-te no tanque do enviado. E quem foi enviado? Ele acabou de dizer, é necessário fazer as obras daquele que me enviou. Deus me enviou. Ele é o enviado. E agora você vai no tanque se lavar. E esse tanque também representa o batismo. O batismo que nós vamos celebrar hoje à noite. Jesus retorna a essa pessoa, aquele momento da criação, colocando lodo nos olhos e diz, agora vai e lava-te. Mergulha nas águas. Que águas? As águas do enviado. E o que acontece com ele? Ele sai vendo. E é um momento que transforma a vida dele. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É interessante que não diz para ele lavar os olhos. Diz para ele lavar-se. E na cultura judaica da época de Jesus, lavar-se significava entrar no tanque até que ele cubra a sua cabeça e sair de novo. E também é um rito de purificação. O batismo de João Batista nasceu desse costume. Então a gente vê realmente a referência, lava-te. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece com ele. Mas ele dizia, sou eu, olha para mim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E aí começa o uso dessa expressão. E essa expressão também é uma referência a Gênesis.
Lá em Gênesis 3, a serpente diz que se eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos seriam abertos. A gente estudou Gênesis 3 juntos. E o que acontece não é que os olhos deles são realmente abertos. Pelo contrário, eles ficam agora com uma visão menos apurada que ela era antes. Eles já não conhecem a diferença entre o bem e o mal também. Eles não conseguem distinguir e tomar as decisões certas. Eles se tornaram falhos. E aí, essa é uma lição muito importante. A serpente mentiu. Ela disse: os seus olhos serão abertos. Mas o único que pode, que tem o poder de abrir os olhos dos cegos, é aquele que os criou. Então, o único que pode abrir os nossos olhos é Deus. Respondeu ele, olha isso. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus. E Jesus significa aquele que salva, o Salvador. O homem chamado Jesus fez lodo, criação. Untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, o enviado, e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. A visão que ele tem é uma visão diferenciada agora. Disseram-lhe então: onde está ele? E ele respondeu: não sei. E aí tem uma questão em todo esse relato de cura que é muito interessante, em que esse cego foi curado, ele consegue ver, mas ele nunca viu Jesus. Porque na presença de Jesus, ele estava cego. Jesus fez o lodo, cobriu os seus olhos. Então, ele não consegue ver, mesmo estando, talvez até já curado. Ele se lava quando ele volta, ele não sabe mais quem é Jesus. A Bíblia faz um trocadilho, eu mencionei isso de leve, acho que uma das vezes, da palavra ver e ouvir. O ver é quando o homem confia na sua própria percepção das coisas. Eu uso a minha visão, que é o sentido no qual eu mais confio. Mas a gente não vê tudo, a gente não vê como Deus vê. Então, só Deus pode verdadeiramente abrir os nossos olhos. E o ouvir faz um contraste com o ver no sentido de ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente não se baseia, não faz decisões contando com a nossa percepção das circunstâncias, de acordo com a nossa visão. A gente toma decisões baseadas no que a gente aprende ouvindo a voz de Deus, nas coisas que Ele nos ensina e nas coisas e na maneira como Ele nos molda. Esse homem, então, não tinha visto Jesus. E se ele tivesse visto Jesus, ele teria visto menos do que ele vê agora, porque ele era completamente cego. E sem ter nunca visto Jesus, apenas ouvido a sua voz, esse homem sabe que esse Jesus é especial. Depois de tudo que aconteceu, eles pegam e levam ele aos fariseus, porque tem um problema. É sábado. Outra referência à criação. Então, Deus, eu falei, Jesus trabalhava com os milagres de cura, especialmente no sábado, porque o sábado era o dia de dar liberdade, de dar paz e bem-estar completo, de fazer o bem. E Jesus faz isso, mas agora vai ser um problema para os fariseus, porque ele fez isso no sábado. E aí no verso 14 diz assim de novo, né? Era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. A repetição, então, desse conjunto e dessas palavras. Então, os fariseus começaram a interrogá-lo e perguntaram: o que ele fez? Como que você consegue ver? Ele fez lodo, aplicou aos meus olhos, lavei-me. Você vê quantas vezes também ele repete: lavei-me, lava-te, lavou-se. Essa purificação, aquele momento que a gente está vendo, vai usar hoje como a visão do batismo, né? E estou vendo. Fiz, foi o lodo, ele pôs nos meus olhos, eu me lavei e agora eu estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, não guarda o sábado.
Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? João prefere, na hora dele escrever, a palavra sinais à palavra milagres. Porque tudo que Jesus fez era mais do que uma cura, era mais do que um milagre. Era um sinal de quem ele era. E aí essa discussão dos fariseus é aquela inabilidade de entender quem Jesus era. E uma inabilidade de entender a lei como Jesus ensinou. Aquela lei que libertava as pessoas e não a lei que criava fardos em cima das pessoas. Então, para eles não conseguem colocar esse cego de nascença. Esse homem sofreu a vida inteira. Jesus olha para ele e diz: chega. O fariseu teria dito: espera só mais um pouquinho até acabar o sábado. Então, Jesus sabia o propósito do sábado. E eles começam a discutir entre eles. Eles perguntam de novo ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Essa era a primeira resposta que eles diziam quando não tinham certeza de quem a pessoa era. Profeta significava alguém enviado por Deus. Então ele já via isso, era alguém que Deus enviou, era um profeta. E depois isso podia ser aumentado para Messias, com uma compreensão maior. O que ele está dizendo é basicamente: esse homem é de Deus. E era essa a discussão deles: se ele é de Deus, se ele não é de Deus. Então ele fala desse jeito. Não acreditaram os judeus que ele fora cego de nascença. E aí entra um debate. Esse debate fala muito do ceticismo do mundo moderno também. A gente duvida de tudo. E a gente tem que achar alguma coisa para duvidar. Então, não dá para duvidar ou discutir quem ele é, não chegou numa resposta, então você não era cego. E é um argumento que tenta fugir do centro, da coisa mais importante. A coisa mais importante nesse momento é: depois de séculos esperando o Messias veio. E os sinais que ele fazia comprovavam quem ele era. Mas essas pessoas não conseguiam encarar esta verdade, como se essa verdade fosse muito poderosa, muito pesada para eles. Então eles discutem os outros detalhes. Ele quebrou o sábado ou ele não quebrou o sábado? Ele veio de Deus ou ele não veio de Deus? E você era cego mesmo, então você não era cego. E aí começa o debate nesse momento de você não era cego. Eles decidiram trazer os pais deste jovem e interrogar os pais. Eu falei jovem, mas a gente não sabe quão jovem ele era. No verso 20, os pais dizem: sabemos que esse é nosso filho, e sim, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Pergunta a ele, tem idade, falará por si mesmo. Os pais dele estão com medo desses líderes, porque esses líderes, e aí no verso 22, a última frase diz: se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, era expulso da sinagoga. Olha como isso é específico. Não era assim: se alguém disser que qualquer pessoa é o Messias, sem verificação. Não. Se alguém disser que este homem aqui, Jesus, é o Messias, vai ser expulso da sinagoga. Era uma maneira que eles acharam de cortar a conversa. Ninguém vai poder falar isso, só de falar será expulso da sinagoga. E os pais quiseram sair da questão e falaram: olha aí, pergunta para ele, nós não sabemos. Eles chamam ele pela segunda vez e dizem assim, olha as palavras e a ironia por trás do texto, no verso 24. Dá glória a Deus, como quem diz, fala a verdade. Só que esse cego está falando a verdade desde o começo. A questão não é para ele falar a verdade. A questão verdadeira é: aqueles que ouvem a verdade estão prontos para recebê-la? Porque os fariseus não estavam prontos. E por mais sinais que Jesus fizesse, e por mais convincente ou convencidos que estivessem de que ele provavelmente era o Messias, eles não
conseguiam admitir, aceitar, engolir essa verdade. Então a questão não era, você está dizendo a verdade? A questão é, você está pronto para não só ouvir, mas aceitar esta verdade de que Jesus é o Cristo? Aí eles dizem então, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles fazem o julgamento. O julgamento que vem ali nos cantinhos, lembra aquela coisa, vamos evitar o problema central. E a resposta dele é linda. Se é pecador, eu não sei. O que eu sei é, eu era cego e agora vejo. E a resposta dele é o exemplo, é a declaração do cristão convertido. A declaração dele é, eu era cego. Eu vivia nesse mundo e eu não compreendia as coisas de Deus. Eu vivia nesse mundo e eu não percebia quando tinha alguém em necessidade do meu lado. Eu vivia a minha vida. Eu era cego, mas agora eu vejo. E dessa forma ele representa, e Jesus nesse momento usa então a cura da cegueira física para representar a cegueira espiritual. Eu era cego, mas agora eu vejo. E ele é o único que pode abrir os olhos. E aí dizem de novo, como ele te abriu os olhos? E aí de novo, ele já está respondendo de uma maneira que você vê assim, não só, ele está sendo muito irônico, ele está jogando as respostas tipo assim, vocês não querem ouvir, eu já falei, ele fala para eles, eu já falei. Mas ele quer mais deles. Já vos disse, não atendestes. Por que queres ouvir outra vez? E quem aqui não passou? A gente diz a verdade, a gente proclama a verdade do Evangelho. Quem está pronto? Quem está disposto a ouvir a verdade e deixar que seus olhos sejam abertos? E aí ele joga a pergunta que ele sabe, eu acho que foi só para irritar. Vocês querem ser discípulos dele também? Mas olha como ele usa o também. Ele nunca viu Jesus, ouviu sua voz e sabe que foi ele que lhe abriu os olhos. E ele já é discípulo de Jesus. E a gente nunca viu Jesus, mas a gente ouve a sua voz e o seu chamado para sermos seus discípulos. E ao ouvir a sua voz, a gente diz, amém. Ou a gente diz, eis-me aqui. E a gente vai. Eles se irritaram com ele e falaram, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E ele continua com as respostas dele. Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e no entanto, ele me abriu os olhos. Olha a repetição dessa expressão. Olha a insistência destes fariseus em permanecerem cegos, independente do que eles estejam vendo e ouvindo. Eles ouviram o testemunho das pessoas que o conheciam como mendigo, eles ouviram o testemunho do próprio homem, eles ouviram o testemunho dos pais, mas os seus ouvidos estão fechados à voz de Deus. Eles não querem ouvir. E Deus gostaria que nós ouvíssemos a voz dele por escolha. Deus não quer só que a gente siga ele. Ele quer que a gente queira seguir ele. Que a gente vá porque a gente quer, porque a gente ama. Ele nos dá esta escolha. Sabemos que Deus, e ele continua, isso ainda é o discurso do cego. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Só este
tem o poder de abrir os olhos de qualquer cego, espiritual ou físico. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Eles não aguentaram, se irritaram com ele e o expulsaram, que é o ato final da conversa. Acabou. Eu não gostei da conversa. Eu não gostei da verdade que você trouxe. É uma escolha dos fariseus permanecer na cegueira. É uma escolha nossa aceitar ou não aceitar Jesus como Messias. Mas que a gente faça isso de olhos abertos. Essa é a nossa escolha. Jesus ouviu a história. Vejam que Jesus permaneceu fora de todo o evento que está acontecendo. E a gente vê um discípulo que nunca tinha visto Jesus, só ouvido, fazendo tudo isso, se levantando por ele, em momentos, sem nunca o ter visto. E Jesus mostra ou deixa que o leitor veja esse discípulo crescendo diante dos nossos olhos. E ele vai atrás dele depois que ele é expulso mais uma vez. E diz assim no verso 35, crês tu no Filho do Homem? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é? Não é que ele não saiba quem é. Ele já sabe que Jesus é o Filho do Homem. Cadê? Qual deles? Qual deles aqui na minha frente é o Filho do Homem? Para que eu nele creia. Porque ele não tinha visto Jesus. E Jesus diz, já o tens visto. Olha o palavreado que ele usa. Olha só. Você o viu. Agora você está olhando para ele. E aí ele fala, já o tens visto. É o que fala contigo. Os seus olhos estão abertos e agora você viu o Messias. E ele fala contigo. Você ouve a voz do Messias. Aí Jesus diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E de que os que veem se tornem cegos. Jesus não está dando uma maldição ou um castigo, mas descrevendo, em parte, uma reação natural das pessoas a ele. Porque, às vezes, a verdade do reino de Deus é tão forte que as pessoas resistem a aceitá-la. E os fariseus fazem isso. Os que veem se mostram cegos. Eles não querem aceitar aquela verdade que veio. Eles, na verdade, rejeitam o tipo de Messias que Deus enviou. Os judeus aguardavam, na época, um Messias que teria um poder militar e um poder de libertação militar. E esse Messias militar livraria o povo judeu e a província da Judéia do poder dos romanos. O plano de Deus era muito maior do que os seus sonhos. Deus não enviou seu Filho a essa terra para salvar uma nação de um povo conquistador. Jesus veio a esse mundo para salvar todas as nações e todos os povos e, de uma certa forma, eliminar o mal de todo o universo. E isso é outra coisa que nos mostra como a nossa visão e os nossos planos são pequenos diante dos planos que Jesus tem para nós. E apesar de termos os olhos abertos, às vezes ainda somos cegos. Mas Deus, que sabe tudo, quer abrir os teus olhos cada dia mais. Eu considero que a cada dia que eu caminho com Deus e cada dia que eu leio a palavra de Deus, é um dia que os meus olhos são abertos um pouquinho mais e onde eu consigo enxergar um pouquinho mais da verdade, um pouquinho mais de quem é Jesus, um pouquinho mais de quem é Deus. E a cada passo dessa caminhada eu me aproximo dele e os meus olhos veem cada vez mais. E Paulo diz que vai chegar um momento que a gente não vai ver como que através de um espelho, mas que a gente vai ver diretamente a glória
do Filho de Deus que deu a sua vida pelo nosso mundo. Vocês querem que os seus olhos sejam abertos? Vocês estão dispostos a deixar os olhos e os ouvidos abertos para Jesus guiar vocês nessa vida? Amém. A gente tem uma programação muito especial hoje. E a gente vai dar continuidade a essa programação através do batismo. A gente vai fazer uma pequena oração agora, de bênção. Eu quero que vocês se coloquem de pé. A gente vai falar da nossa cegueira espiritual e pedir que Deus abra os nossos olhos. Querido Senhor, aqui estão teus filhos e filhas. Aqui estão aqueles que têm sede pela tua palavra, pela tua misericórdia e pela tua justiça. Eu peço, Senhor, que de uma maneira maravilhosa abras os nossos olhos, que possamos ver o mais perto possível de como você vê, que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, que possamos ser fiéis discípulos, proclamando a tua palavra aonde quer que formos. Obrigada, Pai, porque até aqui você nos guiou, esteve do nosso lado, nos abençoou. Essa semana foi maravilhosa, Senhor. Sabemos o quão perto estivemos de Ti. Continua, Senhor, derramando o Teu Espírito sobre esse Teu povo, Teus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar aqui a irmã Enide, a primeira que será. A igreja agora pode sentar, muito bem, para acompanhar. A professora fica aqui do lado, tá bom? E isso que a TV Novo Tempo pediu, ou aqui desse lado aqui para ver de perto. E dona Enide. Obrigado, Thales. Muito bem. Enide, parabéns pela sua entrega, pela sua decisão. Você é uma serva de Deus, uma mulher de um coração muito grande. E você pediu batismo, estudou a palavra do Senhor, ouviu todas as noites aqui a mensagem poderosa do Senhor por meio da doutora Cristi. E para que os teus pecados sejam perdoados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, como ministro ordenado do Evangelho, eu te batizo, Enide, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem? Amém. Eu quero chamar agora para tirar, para tirar foto especial, a filha que está aqui, o marido que... ok. Mas vem a filha então, para tirar a foto que ela pediu aqui antes do batismo. Eu quero tirar foto com a minha filha, com a minha neta. Pode vir a netinha aqui. Gente, é um momento especial, não é? É um momento em que a Enide está muito feliz. Tira foto com a doutora também. Essa é a neta da Enide, a filha da Enide. Uma família muito abençoada. Vamos então tirar foto. Momento de entrega, momento de decisão. Amém. Amém? Amém. Enide, parabéns. Deus te abençoe. Conserva a tua fé e a tua integridade. Eu quero chamar aqui à frente um jovem. Quero chamar aqui o Ícaro. É jovem, mas já entendeu a importância, o peso desta escolha de amar ao Senhor. E ele está disposto a se alistar no exército do Senhor, que foi comprado e restaurado pelo seu sangue. Amém? Ícaro, chegou o seu momento. Venha aqui à frente para ser batizado para a honra e glória do nosso Deus.
Ícaro é um jovem muito inteligente, muito capaz, estudioso. Ele é filho do irmão Ribamar, que está se preparando para o batismo, da irmã Cleudimar também, que está se preparando. Levanta a mão para a igreja conhecer os pais. Amém? Vocês querem se levantar para ficar aqui para acompanhar de pertinho? É bom, não é assim ou não? Sim, é o momento do batismo do filho. O filho está sendo batizado, nascendo do reino do Senhor. Então é um momento assim muito espetacular, muito agradável. É um momento muito aguardado pelos pais, quando um filho toma a decisão do batismo, de estar ao lado do Senhor para ser uma nova criatura. Parabéns, Ribamar, parabéns, Cleudimar, pelo excelente filho que vocês têm. Amém? Ícaro, parabéns pela sua entrega, pela sua decisão. Você é um jovem inteligente, dedicado, estudou a Bíblia, pediu o batismo e nesta noite você será batizado para perdão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, como ministro ordenado do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Parabéns, Ícaro. É um momento muito alegre, é um momento muito espetacular, sublime. O pai e a mãe que estão se preparando. Quem vai tirar foto? Ok, ali, todo mundo olhando para a Érica. Fica bem aqui. Isso, muito bem. Que momento lindo. Momento que emociona, que quando nós contemplamos o batismo, nossa memória também volta naquele dia que nós fomos batizados, sim ou não? E para mim foi a melhor escolha. E para você, foi ou não? Porque estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Parabéns, Ícaro. Eu quero chamar agora, nesse momento, a irmã Francinete. É o seu momento, querida. É o momento do seu batismo. É o momento da sua entrega, é o momento do nascimento no reino do Senhor Jesus. E ela também pediu batismo, foi orientada, foi doutrinada, e o Espírito Santo tocou profundamente em seu coração, e ela disse: hoje eu vou me batizar, hoje eu vou entregar por completo a minha vida nas mãos desse Deus que é grande, desse Deus que é poderoso, desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que restaura e que transforma todos aqueles que vão a Ele com fé, confiando nos méritos do nosso amado e Salvador Cristo Jesus. Dona Francinete, que momento espetacular, né? Que momento sublime, parabéns pela sua decisão. Você é uma serva de Deus. Você é uma filha amada do Pai. Que você mantenha essa sua sinceridade todos os dias da tua vida, amém? Querida Francinete, este é um momento muito aguardado por você. Você estudou a Bíblia, tomou a decisão do batismo. E nesta noite, irmã Francinete, para perdão dos teus pecados, para que teu nome seja escrito no livro da vida, como ministro ordenado do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Momento aguardado por todos. O batismo do Ícaro foi aguardado, o batismo da Enide foi muito aguardado, o batismo também da Francinete, e agora um batismo também muito aguardado por todos nós, o batismo da irmã Raimunda, amém?
E eu posso falar com muito carinho que é o nome da minha mãe, Dona Raimunda. E ela vai ser batizada. Não há idade para servir ao Senhor. O Espírito Santo toca em nosso coração, independentemente da nossa idade. O Espírito Santo toca em nossos corações, e é Ele que faz a obra. Essa mudança, essa transformação, esse desejo de buscar o Senhor e de ser uma nova criatura, é o Espírito Santo que trabalha silenciosamente em nosso coração. Não precisou pessoalmente ninguém na casa da irmã Raimunda. A televisão, os pastores, o Espírito Santo ensinando. E quando o Espírito Santo ensina, ele ensina para valer. E aí ele toca o coração e a pessoa toma a decisão. Vamos aguardar a Dona Raimunda. Temos aqui toda uma equipe aqui ajudando ela. Amém? Vocês precisam ver como está muito bonito aqui atrás, viu? Esse carinho especial da igreja, essa atenção que o povo de Deus tem. Agora uma salva de palmas, gente. Dona Raimunda, a senhora é uma bênção. Amém? A senhora é uma filha muito amada pelo céu. E o céu não teria, tanta alegria se você não estivesse lá. E você vai para lá em nome de Jesus. Amém? Parabéns pela sua decisão. Esse é um momento muito aguardado, né? Um momento muito aguardado. E você, nesta noite, você vai ser batizada para a honra e glória do nosso Deus. Parabéns, viu? Querida irmã Raimunda, você é uma serva de Deus, uma mulher muito amada pelo céu. Por você o Senhor morreu na cruz do Calvário. E Ele te ama de uma maneira extraordinária. Ele te ama profundamente. E nesta noite, para perdão dos teus pecados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, como ministro do Evangelho, Dona Raimunda, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Gente, olha, é muita emoção, viu? É um momento muito agradável, tá? O momento da entrega, o momento da decisão, o momento... Parabéns, Dona Raimunda. Que Deus te abençoe. Deus te dá um abraço também, tá? Agora a gente vai tirar ela, porque tá muito frio. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar.
Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que o afastam, os ecos que se perdem, valores que não podem
aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como estás. Vai até o infinito lhe buscar. Dá vida para que possa te salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Eu vou chamar aqui do meu lado a doutora Cris, estamos chegando na parte final e ela vai fazer uma oração agora muito especial. Ela nos apresentou da graça de Deus, ela falou sobre Cristo, da promessa de Cristo, a sua graça, o seu amor. E nós tivemos muitos amigos que estiveram aqui à noite ouvindo dessa bondade do Senhor. E ela vai fazer uma oração especial para os nossos amigos que ainda não passaram pela experiência do batismo, mas que estão conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, e querem conhecer mais a Cristo, querem saber um pouco mais desse Jesus que é o pão, que é a luz, que é o caminho, que é a graça, que é o perdão, que é a misericórdia. Eu gostaria que você se levantasse, se você quer conhecer um pouco mais desse amor, para que a doutora Cristi pudesse pronunciar uma bênção sobre você, os que ainda não são batizados. Venha aqui à frente um pouco, e ela vai fazer uma oração em português, e depois ela vai fazer a oração, que é a bênção sacerdotal, não é? Em hebraico, nesse momento especial. Venha. Obrigado, Wilson, obrigado, Paulo. Venham aqueles que querem conhecer mais a Deus, mais a palavra, que pensam em tomar a decisão daqui a alguns dias para o batismo. Venham, que querem se batizar, que querem entregar isso. Pode vir, pode vir. Venha, o Paulo fica aqui, venha aqui à frente, o Wilson, o Paulo já está aqui, Jaqueline, Ribamar, Cleudimar. Venham todos. Pode colocar até o fundo musical aí, tá? Ah, tá bom. Eu quero que vocês venham aqui à frente. Pode subir aqui? Pode subir? Obrigado, Ribamar, Cleudimar. Venha o Wilson, Eucilene, todos aqueles que querem tomar a decisão do batismo daqui a algum dia, nos próximos meses, conhecer mais ao Senhor, receber uma oração especial, venha aqui, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa... Venha a Fábia, querida, nossa estudante da Bíblia com a sua filha. Veja a professora Christian, quantas pessoas sinceras. Venham para cá, isso. Veja quantas pessoas sinceras que a palavra de Deus, durante esta noite, impactou. Wilson, parabéns. Jaqueline, parabéns. Eucilene, parabéns pela decisão. Esse casal tão lindo, vocês, o nome? Lucas e Ana.
Lucas e Anca, parabéns pela decisão de conhecer mais a Cristo, a palavra do Senhor. Ribamar e Cleudimar, parabéns pela decisão de vocês de conhecerem mais. Fábia, com a sua querida filha, parabéns pela decisão de conhecer mais a Cristo, conhecer mais a palavra do Senhor. E sem sombra de dúvida, pela fé, eu quero dizer para vocês que, em nome do Senhor, no próximo batismo, que não vai demorar muito, lá vai ser por volta do mês de julho, no Caleb. Então vamos trabalhar com vocês, vamos orar por vocês, para que vocês possam, juntamente como foi hoje, tomar essa decisão do batismo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. 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 Professora, peça a bênção sobre eles, uma oração em português e a bênção em hebraico, tá bom? Coloquem-se de pé para a gente fazer essa bênção sobre eles também. Querido Senhor, aqui estão teus filhos e filhas, vindo diante de ti, querendo aprender mais, sedentos pela tua palavra, pelo conhecimento do teu caráter, querendo te conhecer melhor e andar nos teus caminhos. Que a cada dia e a cada passo eles possam sentir a tua presença ao lado deles. Que eles tenham a fé e a confiança, Senhor, que você os guarda em todos os momentos da vida. Que eles sejam orientados pelo teu Santo Espírito, que você derrame esse Espírito sobre eles e que esse seja o Espírito que os guia pela vida e pela palavra. Que eles sejam também ajudados por todos aqui nesta igreja, que agora os colocam em tuas mãos e se colocam à sua disposição para guiar, Senhor, todas as pessoas à nossa volta, para cada dia estarmos mais perto de ti. Então eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde em todos os teus caminhos e que esteja com eles sempre. Yevareha Adonai veishmarecha, Yaer Adonai panaveleha vihuneha, Issa Adonai panaveleha veyasem lecha shalom. Amém. Em 5 minutos nós encerramos, mas vocês ainda ficarão aqui, porque eu quero comprometer os irmãos da igreja. Quantos querem ser o padrinho espiritual do Wilson, da Jaqueline? Quantos se comprometem a dizer: eu estou aqui para ser o padrinho, para ensinar mais a Bíblia? Venha Muniz para ficar do lado. E a Poliana. Quantos se comprometem para ser o padrinho espiritual do Ribamar e da Cleudimar? Quantos se comprometem para ajudá-los? Solange, venha aqui, Solange, tá? Isso. Solange, você vai ser a madrinha espiritual deles. Amém? Amém. Quantos se comprometem de ser o padrinho e madrinha espiritual da Fábia? Ok, fica aí então do lado. Da irmã Elcilene? Hein? O irmão Anderson está aqui com a Suza? O Anderson? Ok, então tá lá, tá bom. E já tem um padrinho? Está aqui? Ah, é a Joselma, só que viajaram, né? Já tem um padrinho espiritual, amém? Então essas pessoas, elas serão, professora, orientadas, primeiro por Deus e por essas pessoas tão queridas, amém? Então vamos tirar a foto oficial nesse momento, então, dos padrinhos e madrinhas. Venha, isso. É assim, queridos. Aqui na igreja adventista é assim. Aqueles que vão se preparar ainda mais, nós colocamos, professora, madrinhas e padrinhos espirituais para continuar o processo. Amém? Venha, Silene. Vamos então tirar a foto. Vamos lá então. O Vitor também, ok. Amém. Vamos então. Todo mundo olhando ali para a Érica. Ok, pode ficar aí, professor. Muito bem. Em nome do Senhor, todas as pessoas serão batizadas no próximo, em nome de Jesus. Amém.